Uma planta que foi descrita pelo Fuchs em 1542. Antes não havia descrição nenhuma da planta porque não tinha sido descrita por um senhor chamado Dioscórides. Como não vinha no livro do Dioscórides, da matéria médica, era uma planta inominada, era incógnita, ela era desconhecida. Era incógnita, não tinha nome, não pertencia à matéria médica. Foi preciso chegar-se a 1542 para se começar a falar nesta planta. Da leira. Digitalis, a purpúrea, que é esta aqui, a lanata, a grandiflora, que são os principais. É uma planta de que se vão extrair os digitálicos. São substâncias que atuavam sobre a fibra cardíaca, sobre o coração, e é dos medicamentos mais importantes na primeira metade do século XX. E hoje em dia ainda se utiliza. Portanto, este herbário da Faculdade de Medicina foi preparado em 1882 pelo jardineiro-chefe do Jardim Botânico, Dr. Müller, a pedido do diretor do Botânico, Professor Júlio Henriques, que por sua vez correspondia ao pedido do professor Sacadura Bote, professor de farmacologia aqui na Faculdade de Medicina. E desde então aqui existe este herbário na Faculdade de Medicina, composta de 700 espécies, pelo menos. Há algumas delas, por exemplo, esta de Daleira, que está aqui representada por 5 exemplares, num estado de conservação ainda magnífico. Destas, uma delas foi colhida na Europa Central aqui pelo professor Keck. Qual é esta aqui? Professor Keck. E é a que fez a viagem mais longa. As outras são espécies que existiam aqui perto da cidade de Coimbra. Esta aqui, mais antiga, não sei como é que ela aqui aparece. As letras do fundo foram impressas em Paris. É possível até que tenha vindo de França. Este herbário está um bocado ao abandono e merecia estudo. Há um herbário congénere deste ali no Instituto Botânica. E seria interessante serem estudados em conjunto e salvar o que puder ser salvo de um e do outro. Pois, o Adolfo Müller era uma pessoa que trabalhava, certamente uma pessoa, pessoalmente, é possível que fosse bastante modesto. A obra botânica dele chegou aos nossos dias e, na época, o cargo dele o cargo que desempenhava era de jardineiro. Jardineiro-chefe, teria alguns funcionários às suas ordens encarregados de o ajudarem a recolher plantas nos arredores de Coimbra, as selvagens, a maior parte delas, e no jardim botânico da universidade, aquelas que eram, ou as que nasciam espontaneamente, ou aquelas que eram lá cultivadas com fins. Sabem que o jardim botânico foi construído, foi
preparado inicialmente, que era para a preparação dos alunos de medicina e para os alunos, especialmente para os alunos de medicina, que aí poderiam encontrar as plantas a partir das quais se, na época, em 1772, quando se pensou em construir o Jardim Botânico, as plantas que então ainda eram utilizadas como medicamentos. Portanto, interessava que o médico que receitasse conhecesse aquilo que iria receitar, por isso era preciso que ele observasse as plantas, desde a floração, depois a sementeira de nova planta, o nascimento da planta nova, e vê-la crescer até dar novamente flores e frutos. E para depois ele saber qual é a parte da planta que ia ser aproveitada para fazer a mesinha, normalmente era a partir da raiz, havia outras que era a partir das flores ou dos frutos. E, portanto, a principal função inicialmente do Jardim Botânico era a preparação dos alunos de medicina. E também se requeria que esses alunos de medicina aprendessem a desenhar aquilo que viam, porque sabia que uma das formas de melhor perceber aquilo com que se lidava era aprender a desenhá-lo. E hoje em dia, com as fotografias, perde-se muito dessas qualidades que se pretendia desenvolver nos estudantes. Qualidade de observação e depois obrigar a mão a representar aquilo que via. Chama-se isso o comando do cérebro, mão, e muita gente, por exemplo, uma coisa que a mim continua a espantar é como é que se mete um bisturi na mão de um aprendiz de cirurgião que é incapaz de pegar num lápis para representar aquilo que está a ver.